Olá, seja bem-vindo ao canal, você que está assistindo ou que cai aqui de paraquedas. Nesse vídeo eu trago uma reflexão especialmente para você, que se considera inteligente e sempre tem ideias promissoras, sejam para projetos de vida ou um curso de alguma coisa, renda extra e afins, mas que volta e meia se vê pensando, amanhã faço isso com calma, farei isso depois, e no final acaba perdendo interesse ou falhando antes mesmo de começar. No mundo, é comum ver pessoas que mal sabem interpretar um texto de 5 linhas, que não sabem a diferença entre mas e mais. Pessoas que, se você tenta falar de algo um pouco mais fora da caixa, elas já começam a ficar confusas. Ou pessoas que acham que a vida se resume a conseguir comprar uma moto ou ter o celular mais recente do ano e cujo os assuntos preferidos se baseiam em fofoca da vida alheia, mas que de alguma forma conseguem sempre ser mais bem-sucedidos na vida do que você, que vive cheio de ideias e reflexões, mas nunca passa disso. Existe um ditado clássico que diz: a ignorância é uma bênção. E às vezes isso se mostra uma verdade impossível de negar, pois quando uma pessoa mais ignorante e de menor imaginação resolve ter uma ideia promissora, seja criar um canal no YouTube, ou postar dancinhas em vídeos curtos, ou gameplays, ou até mesmo montar sua própria empresa, ou uma barraquinha vendendo pipoca na praça, ela não fica perdendo tempo duvidando de si mesma, ou pensando em 500 mil variantes do que pode ou não dar errado. Ela simplesmente faz. Você ouvindo isso, pode até pensar: ah, mas o que adianta uma pessoa burra fazer qualquer coisa e fazer mal feito? Faz, mas faz errado. Isso que você está falando não faz sentido. E é aí que muita gente se engana, pois enquanto uma pessoa que você acha que é burra coloca em prática as próprias ideias, quantas vezes você já pensou em coisas que sequer saíram do papel? Isso é um enorme diferencial. Se você não põe em prática alguma coisa, como espera ter sucesso? Inclusive, se quiser, comenta aí quais ideias você já deixou de lado por simplesmente duvidar demais. E por que você duvidou? Por que ainda não tirou isso do papel? Será que não foi dúvida? Será que foi falta de motivação mesmo? Ou o quê? E também, falando sobre esse mesmo assunto, uma coisa que serve de exemplo para mostrar como a procrastinação pode arruinar a sua vida. Na natureza, leoas possuem uma taxa de sucesso de 25 a até quase 30% em suas caças. Elas falham 70 a 75% das vezes, e isso só piora quando elas caçam sozinhas. Enquanto isso, na selva de pedra, um morador de rua às vezes pede esmola para mais de 50 pessoas em um único dia e não ganha nada. Às vezes pode pedir para mais de 100, mais de 200 pessoas e ainda assim não ganha um único tostão. Mas por mais viajado que seja isso, tanto a leoa quanto o mendigo possuem algo em comum. Ambos irão passar fome caso desistam. O mundo pertence às pessoas que têm coragem de agir, mesmo com as adversidades, mesmo com medo. Elas não perdem tempo sendo tão perfeccionistas ou pensando demais, e algumas dessas pessoas são tão burras que não conseguem sequer duvidar de si mesmas, e é por esse mesmo motivo que muitas delas estão à sua frente, por mais paradoxal que isso pareça. Essa é uma das ruínas da inteligência. De tanto a sua mente pensar em 1000 coisas, você não apenas tem dificuldade em decidir o que fazer, como está sempre pensando demais, se questionando demais, planejando demais, e nada acontece. Essa é uma das maiores ruínas na vida de quem é inteligente. De nada adianta ter criatividade sem coragem, e é isso que você, eu e todos nós precisamos aprender, mesmo que seu tempo seja escasso. Pois eu entendo que a vida é injusta, e essa conversa de que todos temos as mesmas 24 horas, ou aquela famosa "não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho", não passam do mais puro extrato de canalice de quem não sabe o que é a realidade e que provavelmente vai tentar te vender um curso. Mas é importante
Nós aprendemos a não depender da motivação para ter que fazer aquilo que precisa ser feito. A sua motivação é quem tem que depender de você. Aprender a ter controle do universo à sua volta é impossível. Não somos deuses. Somos apenas sacos de carne sencientes. Mas entender o que deve ou não ser prioridade na sua vida, isso sim é possível. Um dia eu farei um vídeo só sobre isso. E se tiver interessado, já deixa aquele like porque isso ajuda demais o canal. Outro tópico que deve ser mencionado é quanto ao orgulho excessivo, que é um outro malefício da inteligência e do conhecimento. Se você é do tipo que acha que todos à sua volta são um bando de acéfalos, mesmo que às vezes isso seja uma verdade, esse pensamento é uma armadilha do seu ego, que não aceita se ver como igual ao próximo. Ele precisa tentar se elevar de alguma maneira, e quanto mais você leva esse tipo de pensamento a sério, mais forte ele se torna. A mente humana, normalmente, desenvolve orgulho como um mecanismo de defesa, principalmente quando durante a vida o sujeito é ridicularizado por anos e taxado de maluco, lerdão, nerd e afins, simplesmente por perceber e enxergar nuances e problemas que outras pessoas de sua idade não se dão conta, ou por gostar de estudar uma determinada coisa específica que outros consideram chato ou não entendem. Dessa forma, o inconsciente acaba criando um orgulho extremo, fazendo o indivíduo se ver como superior e ver todos como idiotas, o que o torna arrogante e insuportável de se lidar. Isso tudo em uma tentativa desesperada do ego de suportar essa situação onde todos lhe ridicularizam pelos motivos mais idiotas possíveis. E ao mesmo tempo, apenas piorando a situação, você dificilmente tem alguém para compartilhar e falar sobre aquilo que sabe e pensa, justamente porque pouca gente vai te entender. Mas quem não consegue superar isso na vida adulta se torna um escravo do próprio ego. A evolução desse indivíduo como pessoa trava por completo. O sujeito passa a não conseguir enxergar os erros que sempre comete, seja no seu ciclo de amigos, em seus planos, no trabalho, no amor e outras áreas da vida. Passa sempre a procurar um culpado para quando algo dá errado. Não consegue tolerar frustrações. Perde oportunidades na vida por não querer se humilhar, como alguns dizem. E sua vida vai se tornando cada vez mais cinza, depressiva, solitária. Tudo por conta dessa armadilha do ego humano, que é outra grande ruína na vida das pessoas mais inteligentes, ou que simplesmente pensam demais. E uma última coisa a ser dita sobre a procrastinação, dita inicialmente no vídeo, é que às vezes ela pode sim ser apenas preguiça. Gente preguiçosa existe, e às vezes você pode ser um. Mas às vezes ela é um sintoma com raízes muito mais profundas, como é o caso da depressão, uma doença que sempre existiu, mas devido a várias coisas específicas da era atual, ela está se alastrando como nunca, mas ainda é negligenciada e subestimada pelas massas. Às vezes, uma pessoa com esse transtorno resolve se abrir e conversar sobre isso com alguém, apenas para ouvir alguma coisa extremamente idiota e sem noção. Por exemplo, como assim você tem depressão? Eu vi você rindo esses dias. Ou, isso é falta de um lote para capinar. Ou, também, o que tu tem é viadagem. Sendo essa última experiência própria que eu já tive que aturar de um ex-amigo. Mas o ponto é que as pessoas muitas vezes só dão a devida importância depois que acontece uma tragédia com um familiar, com um amigo ou com um ente querido. E aí, depois que a pessoa falece, aí vem logo todo mundo. Ai, fulano era uma pessoa boa. Ai, fulano era um santo. Nossa, como é que a gente não percebeu? Como é que fulano não procurou? E quando olha, a pessoa procurou sim. A pessoa deu sinais. Mas a família e amigos em volta simplesmente preferiram ignorar. E veja no que deu. Se você assistiu até aqui, eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Seja superando sua procrastinação,
seja ajudando você a refletir consigo mesmo, seja dando motivação para pôr a mão na massa, enfim. E se conhece alguém com depressão ou se você mesmo suspeita que possa ter isso, tente procurar ajuda profissional. Às vezes, é possível conseguir barato em clínicas populares e até de graça em algumas universidades com cursos de psicologia. Vale a pena procurar, até porque é experiência própria. Se você for tentar procurar isso no SUS, além de demorar absurdamente para conseguir entrar na fila, o atendimento não é dos melhores. 30 minutos apenas e de 15 em 15 dias. Uma vez eu fui e simplesmente não ia valer a pena. 1 hora por mês, pelo amor de Deus. Enfim, é isso. Eu encerro aqui o vídeo e até a próxima. E se gostou desse conteúdo, saiba que toda terça-feira, meio-dia e meio, ou pelo menos é para ser toda terça-feira, meio-dia e meio, é postado um vídeo novo nesse canal. Então, se você já se inscreveu, fica ligado porque em breve, na próxima semana, teremos mais vídeos. Até mais e tchau!